Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus, só tu és o Senhor das nossas vidas. Aleluia, as graças te damos, Senhor Jesus. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Diga ao Senhor, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus. Glórias ao Senhor, Ele é o Rei Jesus, Ele é o Senhor das nossas vidas. Você pode dizer: Senhor, diga bem alto: Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor, Tu és tudo para mim. Senhor Jesus, eu Te amo. Aleluias, aplaudo o santo nome do Senhor. Diga: Senhor, eu Te amo. Senhor, eu Te amo. Tu és tudo para mim, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força, amém? Nós podemos estar atribulados, podemos estar com dificuldades, mas o Senhor é a nossa força, amém? Nada irá nos separar do amor de Deus, amém? Pega a palavra de Deus na sua mão, em nome de Jesus. Abra lá em Daniel, capítulo 1. Louvado seja Deus. Daniel, capítulo 1. Louvado seja Deus. Ao nosso Deus todo louvor, toda honra e toda glória.
Daniel capítulo 1, a partir do versículo 1. Daniel na corte de Nabucodonosor. Que lugar para estar, hein? Vamos lá. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos príncipes, jovens, em quem não houvesse defeito algum de boa aparência, e instruídos em toda sabedoria, e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e Ananias o de Sadraque, e o Misael o de Mesaque, e Azarias o de Abidenego. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Amém? Feche a palavra de Deus, pode se assentar. Peço que você curve a sua cabeça por um instante e orem comigo, pedindo a Deus que fale aos nossos corações. Senhor nosso Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos neste momento, ó Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações. Nós lemos a Tua palavra, ó Deus, e precisamos, Senhor, entendê-la e praticá-la. Por isso, ó Deus, usa a minha vida como instrumento do Teu amor e da Tua misericórdia. E que possamos, Senhor, ser abençoados pelo Teu poder. Porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, ó Pai. Somente em Ti nós confiamos. E a Tua palavra, ela é viva. A Tua palavra, ela é pura. A Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Por isso nós queremos, Senhor, ouvi-la e, Senhor, aprender, Senhor, para ter uma vida abençoada. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ao nosso Deus todo louvor, toda honra e toda glória. Louvado seja Deus. Nós paramos para observar e podemos constatar o quanto é importante tomarmos posicionamentos na nossa vida. Nem sempre é fácil. Muitos posicionamentos que nós precisamos decidir, muitas vezes tomar, são posicionamentos que confrontam de muitas maneiras a nossa vida. Ele confronta muitas vezes as nossas vaidades, confronta muitas vezes os nossos sonhos, confronta muitas vezes os desejos carnais. E esses desafios que nós enfrentamos são desafios muito, mas muito fortes para as nossas vidas. Desafios que impõem a cada um de nós situações onde nós devemos nos posicionar. E quando nós falamos em posicionamento, são situações onde nós não temos o que fazer a não ser tomar partido, a não ser tomar uma decisão. E nós lemos aqui nas Escrituras que estes jovens tiveram que se posicionar. E a palavra de Deus diz que enquanto nós estivermos neste mundo, nós devemos de todas as maneiras andar da maneira como Jesus andou, que nós devemos ser luz neste mundo, nós devemos nos posicionar para que possamos fazer a vontade de Deus nesta terra. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos caminhar de maneira que venhamos a agradar a Deus, assim como
Abraão, uma certa vez, através daquilo que Deus falou com ele, diz: ande nos meus caminhos e ser perfeito. Olha como é importante nós entendermos o quanto nós precisamos nos posicionar. Deus requer de nós pessoas, filhos que se posicionem, que tenham a coragem de contrariar aquilo que é errado, que tenham um posicionamento firme e sério de estar dizendo não para aquilo que muitas vezes agrada a nossa carne. Deus, Ele quer que nós tomamos decisões nas nossas vidas que sejam sérias, que sejam fortes, que sejam dignas, para que o nome de Deus seja louvado e glorificado. Imagine você que quando Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados para a Babilônia, eles saíram da terra de Judá, foram levados cativos para aquele lugar. E entendam que a Babilônia naquela época estava na moda. Babilônia não era qualquer lugar. Babilônia não era qualquer cidade, qualquer país. Babilônia era a nação que estava na moda. Além de ser a nação império, ainda havia muitas coisas boas naquela cidade. Todos aqueles que iam para a Babilônia, eles ficavam vislumbrados com as maravilhas da Babilônia. Tinha tudo naquela cidade, todo o conforto que naquela época era possível, Babilônia tinha. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias, assim como muitos cativos, foram levados para a Babilônia. O rei Nabucodonosor, ele pediu para que Aspenaz, para que seu servo pudesse separar jovens de boa aparência e que fossem doutos em ciência, no conhecimento, e que fossem preparados para estar diante do rei. Além deles terem sido levados para a Babilônia, a cidade da moda, eles estavam dentro do palácio. Aquilo que era do bom e do melhor estava diante deles. Eles tinham tudo para não se posicionar. Eles tinham todo o conforto para não tomarem uma decisão correta. Eles tinham tudo ao seu dispor para que eles viessem a estar se adaptando aos costumes dos caldeus. Mas a palavra de Deus diz que quando estes jovens, eles foram chamados, eles tiveram um posicionamento. Eles ficaram firmes, eles tiveram um propósito de firmemente não pecar contra Deus. E isso serve de exemplo para as nossas vidas, tanto para os jovens quanto para as pessoas mais maduras. Era até normal e aceitável que pessoas com pouca maturidade viessem a se vislumbrar e a se entregar às paixões, a se entregar a tudo aquilo que a Babilônia oferecia. Mas eles eram firmes naquilo que era o propósito de Deus para a vida deles. Eles estavam firmados na palavra do Senhor. Eles estavam convictos da sua fé e da necessidade de se posicionar. Isso é importante para nós entendermos o quanto muitas vezes somos confrontados e facilmente nos tornamos presas fáceis para o inimigo. Como muitas vezes nos tornamos vulneráveis e muitas vezes somos atraídos por este mundo, pela Babilônia aí fora. Muitas pessoas, elas se perdem pelo caminho. A Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Se nós pudéssemos aqui pensar, quantas pessoas já pararam no meio do caminho, quantas pessoas já desistiram, quantas pessoas elas não se posicionaram firmemente, e por isso hoje elas não estão mais na presença de Deus. Quantas pessoas se entregaram às paixões da concupiscência da carne,
Quantas pessoas se entregaram às suas vaidades? Quantas pessoas já se entregaram para este mundo babilônico aí fora, porque os prazeres que foram oferecidos encheram os seus olhos e foram atraídas pelo mal. Por isso é importante nós entendermos a necessidade de estarmos na presença de Deus, a importância de nós entendermos que devemos estar firmemente posicionados diante do nosso Deus. Porque é importante nós sabermos que o inimigo, ele anda em nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E muitos, mas muitos são os pratos suculentos que são oferecidos para nós. Muitas situações são colocadas diante das nossas vidas para que nós não venhamos continuar firmes na presença de Deus. E cabe a mim e a você tomar realmente esse firme propósito de andar na presença do Senhor. O Salmo 1 fala que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E será como uma árvore comparado, frutífera, que dá os seus frutos na estação própria, cujas suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a vontade de Deus, mas para isso nós não devemos nos misturar, porque Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles estavam sendo provados. Nós queremos mudar a sua cultura, nós queremos mudar o seu idioma, nós queremos mudar a sua alimentação, nós queremos mudar o seu nome. Eles fizeram de tudo. Eles investiram, o inimigo investiu muito forte contra a vida destes jovens. Vocês já não se chamarão mais Daniel, Ananias, Misael e Azarias, mas se chamarão Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abidinego. Olha só, mudando os nomes que tinham origens judaicas, que haviam sido colocados de alguma maneira por algum evento, alguma situação que havia ocorrido, ou para que fosse lembrado e glorificado o nome de Deus, nomes com significados importantes, mas os caldeus queriam trocar por nomes babilônicos, que viessem a glorificar os deuses da Babilônia. E muitas vezes nós percebemos que o mundo que está aí fora quer mudar também a nossa identidade. O mundo quer mudar quem nós somos, quer mudar o nosso nome, quer nos fazer ser conhecido como ridículo, como viciado. O mundo muitas vezes aí fora quer nos fazer ser conhecido como vaidoso. O mundo quer nos fazer ser conhecido como presunçoso. Eles querem colocar através das nossas vidas, em nossos nomes, nomes que não glorificam a Deus, mas venha de alguma maneira exaltar Satanás. Através de uma vida totalmente errada, de uma vida totalmente fora da presença de Deus. Você conhece o seu José, que José é o mentiroso. Você conhece aquela pessoa fofoqueira? E aí o inimigo muitas vezes vai tentando fazer com que o nosso nome perca o valor e eles coloquem sobre nós um nome que traz indignidade, que traz muitas vezes a miséria, a conotação de coisas negativas. E é importante nós entendermos que quando nós estamos na presença de Deus, o nosso nome é um nome que deve ser reconhecido para a glória de Deus, porque acima do nosso nome
está um nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus. Porque nós precisamos ser reconhecidos como aquele ou aquela que é identificado como luz da terra, luz do mundo e sal da terra. É aquele que as pessoas olhem para nós e dizem: você conhece o Murilo? Conheço. Quem é? O servo de Deus. Você conhece a Kathleen? Conheço. Quem é? A serva de Deus. Você conhece o irmão? Conhece a irmã? Quem é? São aqueles que são servos do Altíssimo. E é assim que nós devemos ser conhecidos, porque o mundo tenta trocar o nosso nome, mas o nosso nome, ele está mas tão edificado num nome que é poderoso, que é o nome de Jesus. E esse é o que vale. Porque quando nós fazemos uma oração, nós não oramos em nosso nome, mas nós oramos: Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe o meu irmão, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe minha esposa, em nome de Jesus. O mundo quer tirar isso de nós, mas nós nos posicionamos firmemente e declaramos que não existe outro nome além do nome de Jesus. Porque Ele é o nome santo, o nome puro, o nome verdadeiro, o único, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Porque Ele é Deus maravilhoso, Ele é fiel, Ele é o príncipe da paz, Jesus Cristo, o nosso Salvador. É Ele, igreja. O mundo não vai mudar o nosso nome, mas o inimigo é astuto, ele tenta nos pegar. Aí ele tenta mudar a alimentação de Daniel, Misael e Ananias, e ele tenta de todas as maneiras fazer com que estes jovens venham a estar se alimentando com as iguarias do rei. E o rei oferece um banquete e diz: eles precisam comer do bom e do melhor, porque eles vão se apresentar diante de mim. Só que a mesa do rei era servida com alimentos que eram dedicados aos deuses babilônicos. Quando estavam ali, esses 4 jovens, eles disseram para aquele rapaz, aquela pessoa que era responsável, que eles não iriam de maneira alguma comer aquelas iguarias do rei, mas que fosse permitido a eles comer apenas legumes e tomar água. Agora você imagina, comer só legumes e tomar água. Quem já teve a oportunidade de ficar só no legumes e na água sabe bem o que é isso. E eles foram ousados e disseram: nós não podemos comer disso. Nós não podemos de maneira alguma estar comendo deste alimento que é contra a nossa cultura, é contra a nossa fé, é contra aquilo que Deus pede para nós. E naquele momento o Aspenaz ele ficou preocupado, porque ele disse: mas vocês vão emagrecer muito, vocês vão perder vigor, e quando vocês forem se apresentar diante do rei, os outros estarão robustos, fortes, vigorosos, bonitos, e vocês raquíticos, fracos. E eles então disseram: então nos permita por 10 dias apenas comer legumes e beber água. E depois você faz um teste, para você ver quem é que vai estar melhor fisicamente. Compare o muque, compare quem é que vai estar melhor. E aí nós observamos o quanto Deus é um Deus de milagres. Nós precisamos crer, igreja, que Deus opera milagre. Que Deus ele nos abençoa mediante a nossa fé, mediante o nosso posicionamento através da sua palavra. Se nós crermos, tudo é possível. Eles falaram: nos compare. E olha, quem já teve a oportunidade de fazer um jejum apenas com legumes ou água, ou passou por alguma cirurgia, ficou algum tempo sem poder se alimentar, ou sabe quanto nós perdemos massa muscular? Quando a gente fica só na água e nos legumes, se nós ficarmos, eles ficaram 10 dias, se nós ficarmos
21 dias, 11, 12 quilos, em termos de 5, 6 quilos você perde. Às vezes até mais. Legumes e água, você corta tudo. Mas quando eles se apresentaram para aquele homem, ele ficou admirado e falou: não, mas vocês estão fortes, mas vocês estão vistosos, vocês continuam rapagões bonitos. E olha que muitas vezes nós não percebemos o que o mundo quer fazer com as nossas vidas. E é isso que esses jovens se posicionaram e mostra para nós o quanto nós devemos estar firmes no propósito de Deus, porque o mundo vem com os seus pratos muitas vezes saborosos para que nós venhamos a nos alimentar e facilmente somos seduzidos. E eu não estou falando aqui apenas da comida física, eu estou falando daquele prato espiritual, que o inimigo muitas vezes coloca diante de nós e nós ficamos com os olhos enchemos, como se diz por aí, né? O zóio é maior que a barriga. Alguns até não aguentam nem comer, né? Como é que a mãe fala? Por que você coloca tanto no prato se você não come? O zóio é maior que a barriga. Nós somos muitas vezes atraídos pelos olhos. Por isso que fala concupiscência dos olhos. Aí olhamos aquele prato saboroso e vamos nos deliciar. À medida que nós vamos comendo, nós vamos ficando cheios e nós vamos ficando enjoados. Você fala: onde foi que eu fui me meter? Aí você fala: nossa, eu estou comendo muito, eu já estou barrigudo. Aí eu vou dormir e fico roncando. Eu não devia ter comido tanto assim. A gente vai ficando, às vezes, até decepcionado conosco mesmo, porque a gente não consegue ser firme em algum propósito. E o inimigo muitas vezes lança esses pratos saborosos e acaba nos enganando. Mas esses jovens, eles foram firmes no seu propósito e não se permitiram se contaminar com as iguarias do rei, porque eles quiseram agradar a Deus. Nós precisamos agradar ao Senhor com todo o nosso coração. Eles disseram para eles: olha, nós precisamos mudar a sua cultura. Agora vocês vão aprender a cultura babilônica, vocês vão aprender a cultura aqui dos caldeus, ela é diferente, ela é extraordinária. Vocês estão agora num lugar que é excepcional, vocês vão gostar muito. Eles disseram: não, não queremos. Não vamos permitir que mudem a nossa cultura. Eles foram firmes no seu propósito, não vão mudar a nossa cultura, aquilo que nós acreditamos, o nosso pensamento, os nossos conceitos, as nossas ideias, elas prevalecem. Nós confiamos apenas em um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não vão mudar a nossa cultura. E muitas vezes observamos aí essas ideologias aberratórias, essas coisas absurdas que o mundo tem oferecido hoje em dia, faculdades lotadas, cheias de ideologias esquerdistas, levando os jovens cada vez mais para um buraco sem fim. Promiscuidade, coisas terríveis, práticas terríveis, condenadas por Deus na sua palavra, porque a palavra de Deus em Romanos diz que essas práticas são abomináveis ao Senhor, mas se ensina essas ideologias malignas, que contraria a palavra do Senhor, ensinando coisas absurdas, estão masculinizando as mulheres, estão aí deixando os homens mais femininos, coisas absurdas, aberratórias. E a Bíblia diz lá no livro de Romanos que Deus condena estas coisas. Coisas absurdas que andam ensinando.
Não precisa mais nome de pai, não precisa mais nome de mãe. O mundo está de ponta cabeça. A figura paterna não é mais importante, o casamento não é mais importante. Viva a sua vida do jeito que é. Estamos vivendo aí há pouco tempo a questão do aborto, uma mistura totalmente maluca. Pegam um caso isolado de uma moça que foi estuprada e que passa por um caso seríssimo e colocam como se fosse de uma forma geral para se apoiar o aborto. O aborto é condenável diante de Deus. Deus nos conhece desde o ventre da mãe. Ainda que os nossos ossos não estivessem ainda formados, Ele já nos conhecia. Mas querem mudar a cultura. Mas querem nos fazer engolir goela abaixo uma cultura nova, uma cultura aberratória. Mas aí precisamos nos posicionar. E não é fácil. Não é fácil, porque querem nos processar, querem nos intimidar, querem de todas as maneiras, é uma guerra ideológica. Querem nos pressionar para aceitarmos coisas que a Bíblia condena. E ainda nos chamam de ultrapassados, de retrógrados, envelhecidos. Ainda nos chamam de tudo e qualquer nome para defender as suas teses abomináveis. Uma cultura diabólica. O mundo, a Babilônia e fora querendo impor coisas terríveis. Por isso devemos nos posicionar, porque essa mesma situação que esses 4 jovens passaram na Babilônia, eles disseram: não aceitamos, porque servimos um Deus e a sua palavra é fiel. A sua palavra é única, a sua palavra é poderosa. Mas vocês vão sofrer dificuldades, vocês vão sofrer penalidades. Nós não vamos mudar a nossa cultura. E, não parando por aí, o inimigo ele continua de todas as maneiras querendo mudar a nossa história. Querendo mudar o nosso nome, querendo mudar a nossa cultura. Querendo de todas as maneiras mudar até mesmo a nossa alimentação. Mas eles querem mudar também o nosso linguajar. Eles querem que nós não venhamos aprender a linguagem do amor, o idioma do amor. Mas vocês precisam aprender o idioma dos caldeus. Obviamente, se falarmos em aprender o idioma inglês, o idioma alemão, não tem problema algum, é bênção. Muito pelo contrário. Mas o objetivo era outro, era mudar completamente aquilo que aquele povo tinha, para que eles perdessem a sua identidade. O objetivo não era para que eles fossem poliglotas, que eles falassem outras línguas, mas é que eles viessem a ser completamente apagados, a sua história, a sua identidade de um povo santo, um povo separado por Deus, o povo judeu. Esse era o objetivo. E esse é o objetivo do diabo, do inimigo, que ainda continua querendo apagar de todas as maneiras a nossa identidade em Cristo Jesus. O inimigo tenta de todas as maneiras fazer com que nós sejamos esquecidos de ser lembrados como servos de Deus e passemos a ser reconhecidos como aqueles que estão no mundo aí fora. Eles querem que nós venhamos a estar vivenciando uma linguagem de ódio, uma linguagem de terror, uma linguagem de abominações, um idioma de segregação. Hoje, muitas vezes nós ouvimos falar, que o fulano é melhor do que o Beltrano, a mulher é mais que o homem é mais que a mulher. Precisa de cota para isso, cota para aquilo, cota para não sei o quê, cota para não sei o quê, cota para não sei o quê. Irmãos, nós somos iguais. Humanidade não existe. Raça branca, raça preta, raça amarela, raça vermelha. Existe raça humana. Nós somos iguais diante de Deus.
Eu até achei interessante que alguém colocou nas redes sociais, um certo artista foi lá, eu tenho orgulho de ser negro. Ué. Irmãos, é bênção de Deus ser negro, é bênção de Deus ser branco. Não dá para entender. É claro que existem excessos. A história diz que muitos foram oprimidos por causa da sua cor, é verdade, mas cabeças pequenas, abitoladas, cabeças maquiavélicas, cabeças doentias que segregam. Porque nós devemos entender que todos são preciosos aos olhos de Deus. O branco, o negro, o pardo, o amarelo, e assim vai o gordo, o magro, o careca, o cabeludo, todos são preciosos aos olhos de Deus. Mas não, parece que a ideologia da segregação é o que mais vale, vamos dividir. Que dividir nada, nós somos um só. A raça humana. É um absurdo quando se discrimina um negro, é um absurdo quando se discrimina um gordo, é um absurdo quando se discrimina um careca, quando se discrimina uma mulher, quando se discrimina um homossexual, quando se discrimina quem quer que seja, é um absurdo a discriminação. Não precisa segregar para isso. Nós somos todos iguais, devemos tratar todos, mas todos com respeito e com carinho. Mas não aceitar essa ideologia da separação, porque todos somos capazes, Deus nos dá capacidade igualmente. Nascemos para ser felizes e abençoados. É claro que passamos por lutas e dificuldades, mas no fim nós venceremos em nome de Jesus. E o mundo não vai mudar a nossa linguagem, o mundo não vai mudar o nosso idioma, porque nós louvamos e glorificamos a Deus. Louvamos e glorificamos a Deus. Quem vai mudar a nossa linguagem é o Espírito Santo de Deus. E isso só entende quem aceita Jesus como Salvador. Porque vivíamos num mundo falando palavrão. Você sabe o que é uma pessoa viver 30, 40 anos? A vida dela, os pais viviam falando palavrão, ela cresceu ouvindo os pais falando palavrão, falou palavrão a vida toda, porque é comum, é normal, não existe erro para as pessoas que fazem isso, porque já ouvem. Vão para a escola é palavrão, vão para não sei onde é palavrão, vão para o bar é palavrão, e de repente depois de 40 anos aceita Jesus, a pessoa ela se arrepende e fala, meu Deus, não saia da vossa boca a palavra torpe. A pessoa, Senhor, muda o meu linguajar, não quero mais falar palavrão, palavras que desagradam a Deus, palavras, sabe, pequenas, palavras com conotações sujas. A pessoa vai tendo o seu linguajar mudado, ela não fala mais sobre desgraça, miséria, pelo menos não deve. Quem é transformado pelo Espírito Santo não vive falando essas coisas. Talvez em um momento ou outro nós erramos, é claro, porque somos pecadores, mas não é o nosso linguajar, não é falar de coisas ruins. O nosso linguajar tem que ser um linguajar de vitória, de bênção, em nome de Jesus, amém? Jesus diz, eis que vou para o Pai, mas enviarei a vós o Espírito Santo de Deus. Esse vos consolará e ensinará sobre tudo aquilo que vos tenho dito. Olha, vem o Espírito Santo e muda a nossa vida. Ele transforma o nosso caráter. Ele muda a nossa maneira de pensar. Porque Deus é fiel em nossas vidas. Irmãos, não permita que o mundo venha mudar a sua cultura. Que o mundo venha mudar aquilo que Deus tem para a sua vida. Se posicione diante de Deus. Se posicione diante do mundo, seja firme, seja forte. Vai haver momentos em que você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai glorificar a Deus através das suas atitudes, ou você, infelizmente, vai desonrá-lo. Nós vamos ser, muitas vezes, provados como esses jovens foram provados. Seja firme nos propósitos que Deus tem colocado na sua vida. Entenda aquilo que Deus quer para a tua vida como
pessoas que vivem diante da sua santidade, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Estejam firmes na presença de Deus, se posicionem firmemente no propósito do Senhor para a vida de cada um de vocês, e sejam abençoados em nome de Jesus. Aqueles homens, bom, a história de Daniel todos nós conhecemos. Daniel, extraordinariamente, milagrosamente, guiado por Deus, viveu na Babilônia como uma pessoa muito querida pelo rei, uma pessoa de uma excelente reputação, onde todos reconheciam que o Espírito de Deus estava sobre a vida de Daniel e os seus amigos. Jogaram ele na cova dos leões, os amigos na fornalha. Por muitas vezes tentaram destruir as suas vidas, mas Deus os abençoou, os protegeu em todos os momentos. Seja como Daniel, seja como seus amigos, seja firme no propósito de Deus, e você vai ver que Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Os humilhados serão exaltados. Você vai receber a bênção e a vitória de Deus em nome de Jesus. Se posicione, diga não ao pecado, diga não a essas ofertas que a Babilônia tem para a tua vida. Diga não e fala: eu sirvo ao Senhor. Se posicione firmemente na presença do Senhor em nome de Jesus, amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida. Talvez você entrou aqui nesta noite até enfraquecido. Talvez você que esteja me ouvindo está enfraquecido. Você tem sido seduzido pela Babilônia. Você tem balançado. Você tem sentido vontade de aceitar a proposta da Babilônia. Chegaram para você e ofereceram do bom e do melhor, para você não ficar mais na presença de Deus. Quantas pessoas largaram a presença do Senhor para se envolver em promiscuidade, em orgias, em festas, em coisas terríveis, porque foram seduzidos. E talvez você que esteja me ouvindo esteja se sentindo enfraquecido. Eu quero dizer para você que a Babilônia, que o mundo aí fora não tem poder para te tirar da presença de Deus. Maior é o que está em nós do que aquele que no mundo está. Declare a sua fé em Cristo Jesus e se posicione e não permita que o inimigo venha tomar a sua vida. Porque Deus, Ele te ama e Ele quer te abençoar, Ele quer te dar força para você viver na vitória de Cristo Jesus na tua vida. A verdadeira felicidade consiste em amar a Deus de todo o teu coração e ao seu próximo como a ti mesmo. Não se permita ser levado pela Babilônia, mas se posicione na presença de Deus, porque você é um príncipe, porque você é uma princesa, porque você é o eleito do Senhor. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Querido Deus e maravilhoso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia. Porque o mundo muitas vezes tenta nos atrair, tenta nos levar, ó Deus, para, Senhor amado Deus, a praticar as coisas abomináveis, ó Pai. E é verdade que muitas vezes, ó Deus, somos seduzidos, que muitas vezes, Senhor, somos tentados e, de alguma maneira, Senhor, acabamos por deslizar, por fazer coisas que não agradam ao Senhor. Pai, perdoa os nossos pecados, ó Pai. Em nome de Jesus, nos purifica de toda injustiça e de todo mal. Ah, Senhor, o teu filho e a tua filha, que de alguma maneira, Senhor, acabou sendo, Senhor, atraído por esta Babilônia, acabou sendo atraído por este mal, Pai. Perdoa os seus pecados.
aquele que está se sentindo enfraquecido, aquele que está se sentindo, Senhor, desestimulado, aquele que está se sentindo, Senhor, abatido, que muitas vezes, Senhor, não tem ânimo, meu Pai. Em nome de Jesus, dá força para esta pessoa agora, meu Pai. Dá força para esta vida, para que ela seja transformada, para que ela seja fortalecida, para que ela seja renovada, e todo pensamento do inimigo, toda seta maligna, todo aquilo que vem do inimigo para esta vida, caia por terra em nome de Jesus. Fortaleça essa vida agora, Deus, e a sua mente seja renovada, a sua mente seja sadia. Jesus está contigo, a vitória é para você. Você é de Cristo, você vai vencer. Este mundo não tem nada para te oferecer, porque Jesus tem a salvação para a tua vida, Jesus tem saúde para você, Jesus tem santidade para a tua vida, Jesus tem alegria para a tua vida, Jesus tem paz para a tua vida, Jesus tem vitória para a tua vida. Tome posse, se posicione, diga não ao pecado e sim para Deus. Diga não para a Babilônia, diga sim para Jerusalém, diga sim para Deus na tua vida, porque Ele vai te dar a vitória em nome de Jesus. Que todo espírito negativo, que toda obra das trevas, que toda palavra de miséria, que toda palavra de destruição, que toda armadilha preparada contra a tua vida, seja agora desfeita, que caia agora, em nome de Jesus, e você seja abençoado e próspero, para louvor e para a glória de Deus. A sua cultura é adorar o único Deus, Pai do nosso Salvador Jesus Cristo. A sua linguagem é uma linguagem de amor, porque Deus é amor. O seu prato preferido é a presença de Deus, porque Ele prepara para ti um banquete no deserto, para você vivenciar o melhor para a tua vida, em nome de Jesus. E Deus tem preparado para você uma cultura de vitória, uma cultura de amor, uma cultura de prosperidade, de bênção, porque Ele é o teu Deus, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém e aplauda bem forte ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Senhor. Obrigado, meu Pai, pela vida. Obrigado pela renovação. Obrigado pela força. Obrigado pela graça, porque nós servimos ao Deus de vitória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama. Vem firme nos propósitos de Deus, porque Ele é a nossa vitória. Vou chamar a pastora Kelly, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. Continue orando, em nome de Jesus, orando pelos nossos irmãos, orando pela vida da Uda, orando pela vida do pastor Luiz Santos, orando pela vida de tantas pessoas que estão aí sofrendo por causa desse vírus, mas vai passar em nome de Jesus, amém? Vai passar em nome de Jesus. Deus te proteja e que Deus te abençoe, para louvor e para a glória do nosso Deus. Glórias a Deus. Podemos assentar, rapidinho. Todo segundo domingo do mês, nosso culto de primícias, você que traz o alimento, que traz um presente, nós fazemos o sorteio aqui. Hoje tem pouco presente, mas nós vamos fazer. Me ajuda alguém? Nós vamos fazer o sorteio, Então, se você está aí com o seu papel, você que trouxe o alimento ou o presente, a sacola também vê para mim. (862) Com quem tá? Amém. Regina. 859. Amém. A Manice. Vamos chacoalhar isso aqui, Cat. (865)
865, a irmã Edna. Amém. Pensei que era o último. Amém. Deus abençoe, né, todos que trouxeram o alimento. Você que pode trazer durante a semana, faça isso, né, em nome de Jesus, que possamos, né, abençoar vidas. Através também da página da nossa igreja, né, existem muitas pessoas, né, para atualizar os irmãos, pedindo orações, né, pedindo visitas. E essa semana também teve pessoa que pediu, né, uma moça pediu cesta básica. Então vamos, né, fazer a nossa parte no reino do Senhor. Né, às vezes nós não imaginamos, às vezes vemos aqui cadeiras vazias, mas a presença do Senhor, a palavra do Senhor tem alcançado muitas vidas que estão desesperadas, que estão precisando. Então a palavra do Senhor continua sendo lançada, né? Nós paramos de fazer o culto online, mas aos domingos nós temos gravado, né, a parte da palavra até o encerramento, e temos, né, enviado para os nossos irmãos que estão de risco, e temos também colocado no YouTube. Então a palavra do Senhor continua sendo pregada, sendo levada àquelas pessoas que estão necessitando, né, em nome de Jesus. Então compartilhe, né, continua compartilhando aí a página da nossa igreja, as pregações, para que vidas sejam agraciadas pelo poder do Senhor. Amém? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe, né, a cada um que esteve aqui nessa noite. Deus abençoe sua vida, Iraci, né? Nosso próximo culto, terça e quinta, às 19h30. Você é a nossa convidada para participar. Mora aqui perto? Amém. Deus abençoe, né, sua vida, sua família, em nome de Jesus. Assim todos nós, né? Que Deus continue nos livrando, nos protegendo, né, Cleide? Em nome de Jesus, né? Continuemos a orar para que esse vírus venha cessar em nome do Senhor, né? Muitas pessoas hoje, nós ficamos sabendo, cada vez mais conhecidos, né, nossos, está sendo acometido desse vírus, mas que nós possamos repreender em nome de Jesus, que esse vírus venha cessar, ou que a vacina chegue em breve, né, em nome de Jesus. Continuar a orar, né, pelos nossos amados em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Agradeço o Senhor porque hoje, né, você inicia a sua semana na presença do Senhor, e não há nada melhor do que nós estarmos diante da presença do Senhor. Nada melhor do que nós começarmos a nossa semana debaixo da graça soberana e da misericórdia do Senhor. Deus poderoso, obrigado, Senhor. Nós só temos motivo de agradecer ao Senhor por estarmos com saúde, por o Senhor estar nos livrando desse vírus, e graças te damos por nessa noite estarmos cultuando ao teu santo nome juntamente com os nossos irmãos, mesmo os de máscara, mesmo no distanciamento. Aqui estamos, Senhor Jesus, para bendizer o teu santo nome, para alegrar o teu coração, para dar glórias ao Senhor. Obrigado nessa noite pela tua palavra que veio, Senhor, aos nossos corações, ó Pai. Que a tua palavra continue a transformar as nossas vidas, renovando a cada um de nós pela tua glória, pela tua presença, em nome de Jesus. Pai, continua a guardar, abençoar as nossas vidas, abençoar os nossos familiares, continua abençoando os nossos pastores, toda a liderança, todos os membros desta igreja. Pai, no nome de Jesus, abençoe a vida da Iraci, que está nos visitando nessa noite. Que a tua glória, a tua presença, a tua misericórdia continue conosco, que possamos, Pai, ter uma semana de boas notícias, uma semana de paz, de alegria na tua presença, Pai. Esteja no controle de todas as coisas, porque sabemos que o Senhor está. Continua na direção, Senhor, dos nossos passos, do nosso agir, do nosso falar, do nosso pensar, Pai. Reina, Senhor, continua reinando sobre as nossas vidas, Pai. Graças te damos por podermos estar aqui nessa noite, cultuando ao teu santo nome. Que possamos retornar na terça, na quinta, e onde estivermos, que possamos adorar, que possamos louvar, bendizer o teu santo nome, estar em comunhão com o teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela tua presença neste lugar, sobre as nossas vidas.
Obrigado pela vida do pastor Marcos, que foi usado nessa noite para trazer a tua palavra aos nossos corações, Pai. Leva cada um de volta ao lar, protegido, agraciado, cheio da tua presença. Aos que estarão assistindo, Senhor Jesus, esse vídeo, que sejam abençoados por esse culto maravilhoso também, diante da tua presença, Pai. Continua a encher as nossas vidas de alegria, de paz, em nome de Jesus. Amém, amém, que a glória, a presença do Senhor continue sobre nós em nome de Jesus, amém? Vão em paz, Deus acompanha a todos, né, em nome de Jesus.